Bom, Hebreus 9, desafio. Deixa eu falar, quando eu recapitulo no começo da pregação o que a gente falou semana passada, por quê? Para deixar claro para você que não é um texto solto. Tudo que a gente fala, tudo que eu ensino a partir de Hebreus, está dentro de um contexto. Isso chama-se uma pregação expositiva. Isso traz segurança para a igreja, traz segurança para mim. Só para você entender o contrário. Eu pego um texto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí eu começo a discorrer sobre o amor de Deus. Isso é uma pregação temática. Eu queria falar do amor, e aí eu peguei um versículo que fala do amor e usei ele. Isso não é isso que a gente faz aqui. A gente está versículo a versículo entendendo a revelação de Deus. É um desafio enorme, dá um trabalho enorme, mas eu entendo que isso é segurança para todos nós. E Hebreus tem transformado o meu coração e eu realmente quero muito que continue transformando o seu também. Amém, irmãos? Amém. Semana passada, então, a gente falou que o tabernáculo do Velho Testamento, aquela tenda onde tinha a Arca da Aliança, e aquela tenda simbolizava a presença de Deus, a gente aprendeu que isso aqui na Terra era uma maquete. Chico, era uma maquete do tabernáculo celestial. Então o que vale mesmo para a Bíblia é o tabernáculo celestial. Tudo que acontece aqui na Terra era uma figura do real mesmo que é lá no céu. Quando o texto fala que Jesus entrou no Santo dos Santos, ele está falando exatamente que Jesus entrou no Santo dos Santos no céu. Tudo que acontece como figura aqui que nos ensinou a respeito do sacrifício, a respeito do santo do santo, o santo lugar, que era a tenda do encontro, e blá, 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 tudo que a gente conversou, tudo isso emula, olha que palavra bonita, tudo isso aponta para o tabernáculo celestial. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. A gente também conversou semana passada que uma consciência pura, quem já teve problema de consciência pesada, diga misericórdia. Então está falando com a gente o texto. Ele diz que consciência pura é somente através do sangue de Jesus. Se eu confio que eu posso sim ter uma consciência mais limpa, afinal de contas eu não sou tão ruim como Jessé, eu estou confiando na minha ação de não ser tão ruim como Jessé. Eu não estou confiando no sangue que foi derramado na cruz no nosso lugar. Então se nós experimentamos consciência pura, é porque Jesus, o inocente, morreu no nosso lugar. Diga aleluia. Aleluia por isso. Significa também que se a sua consciência não está pura, significa que você está erradamente confiando em você e não está confiando naquilo que Jesus fez. E a Bíblia chama isso de justiça própria, de trapo de imundícia. Eu não vou falar nem o que é isso. Se você aqui hoje está com a consciência pesada, não consegue se perdoar, não consegue ir para frente, não consegue avançar na vida, e isso pode estar demorando já muitos anos na sua vida. O que está faltando é entendimento a respeito do sangue de Jesus. O inocente morto no seu lugar. E isso bloqueia a sua vida, que isso não aconteça. O versículo 12 de Hebreus 9 diz assim, a voz do além, por favor. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, com o seu próprio sangue, Jesus entra no tabernáculo celestial, não aqui na terra, e aí ele apresenta o sangue de si mesmo, o seu próprio sangue, porque ele se ofereceu em nosso resgate. E aí ele garantiu, de uma vez por todas, a eterna redenção. Isso é motivo da gente, só por isso, se eu parasse aqui, chuta a cadeira e vamos fazer um forró aqui. Isso já valia. Mas tem mais ainda, irmãos? Tem muito mais para a gente entrar e discutir. A gente aprendeu, eu não vou falar sobre isso hoje, mas sobre o sangue de Jesus, o sangue ele era aspergido uma vez para cima e 7 vezes para baixo,
e isso aconteceu em Jesus, o sangue foi derramado ao longo da história de Jesus. Você volte na pregação e veja lá, é muito rico, você não pode deixar de entender isso. Porque versículo 22, sem derramamento de sangue não há perdão. Leia, por favor. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Não há perdão. Se você não morrer por causa do seu pecado, não tem como perdão para você. Só que a gente morreria de forma justa, porque a condenação sobre nós era justa. Mas Jesus recebeu no nosso lugar, Ele morreu, Ele derramou sangue, Temer, Ele derramou sangue, e aí por isso nós estamos perdoados. Irmão, você entendeu isso? Diga amém. Isso é a base do Evangelho. Sem entender isso, a gente está... Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E a gente concluiu semana passada dizendo que esse sangue está sobre nós. Ou seja, quando a morte passa, a nossa declaração é: aqui ninguém precisa morrer, a gente agora não preciso mais morrer, porque o Cordeiro já morreu no meu lugar. Foi a experiência dos irmãos lá, dos judeus lá no Egito, e é a nossa experiência com a gente. Nós não vamos mais morrer. Quem é crente não morre. Diga amém. Crente não morre. O corpo começa a apodrecer, mas a vida começa de verdade. Amém, irmãos? Então, a morte já não basta, não pega mais a gente de surpresa. A morte não reina mais sobre nós. Aqui em mim, ninguém, em mim, não precisa morrer, porque o Cordeiro já morreu no meu lugar. Amém. Isso é um motivo de alegria. E a gente entra hoje, então. A gente vai passar rápido sobre algumas coisas que a gente já falou, porque o texto repete muito disso que a gente falou, então a gente vai passar mais rápido por ele e vai chegar na aplicação que o próprio texto traz. Então eu queria que a voz do além, André, lesse Hebreus 9, de 23 a 28. Acompanhe no telão, são sempre muitos textos, e é mais fácil do que você abrir na sua Bíblia, que você pode abrir, você acompanhe, por favor. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, amém, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Amém. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança de sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar de novo, irmãos? De verdade. Senhor Jesus, te louvamos pela sua palavra, Pai. Quebrando o protocolo, parando e orando para que o Senhor faça, porque se o Senhor não fizer, eu não posso fazer, Pai. Eu não tenho o que falar. Que o Senhor passe por cima das minhas limitações e convença os irmãos agora, nos convença das nossas loucuras e nos leve a um lugar delicioso de relacionamento com o Senhor, Pai. Amém, Jesus. Versículo 23, André, por favor. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Vamos lá. Se o real de verdade, se o real é purificado com sacrifícios superiores, ou seja, o que importa na discussão não é o tabernáculo terreno que apontava para o de verdade. O que importa mesmo é o de verdade. Então, o que vale mesmo para a salvação, o que vale mesmo para a purificação da nossa consciência, como a gente falou, é o sacrifício real de Cristo, que teve um reflexo no tabernáculo celestial.
Sendo verdade isso, por que a gente insiste nessa inutilidade dos nossos sacrifícios para a compensação dos nossos pecados? Se é verdade que só o que vale mesmo é o real, é o sacrifício de Cristo na eternidade, no céu, por que a gente insiste com sacrifícios nossos? Por que a gente insiste em tentar compensar os nossos pecados? Por que essa mente ainda religiosa operando em nós, de compensação, como eu já falei muitas vezes, o pneu furou do carro, é porque eu não li muito a Bíblia, eu pequei e por isso meu filho nasceu com problema. Por que isso impera tanto no nosso imaginário, nós que dizemos que confiamos no que Jesus fez? Nós que dizemos que Jesus é suficiente, por que a gente acha que a gente não passou no concurso porque não fez a liturgia certa, porque não assumiu aquele ministério naquela vez? Por que isso insiste com a gente, ainda insiste? E é uma verdade que isso ainda está. Quando eu converso com o irmão, sempre trazendo essa relação kármica. Não deu certo por causa de alguma coisa. Aliás, alguém disse para o André, na época que a filhinha dele teve leucemia, que a culpa era dele, porque ele não declarou cura. Isso é uma relação idiota. Na verdade, uma pessoa dessa merece um tapa na cara, né? Você deu na cara? Não deu, né? Não. Mas insisto em falar isso. Culpa, se alguma coisa está errada, alguma coisa você fez de errado. Mas o texto ele falou o contrário, ele falou, cara, todos os sacrifícios que os homens faziam era uma figura, maquete do real, do tabernáculo real. Essa relação de não conseguir, de tentar os próprios sacrifícios para perdão dos pecados, isso também fica comum quando a gente não se perdoa. Eu estou errado de imaginar, e eu sei disso, porque o gabinete ajuda a gente a conhecer o lado negro da força, o quanto tem gente aqui que não se perdoa. E por que não se perdoa? Porque está achando que está muito fácil. Esse papo de Jesus é muito fácil. Está muito... Como é que é? Ele já veio, já quitou, já pagou, então... Não, mas eu tenho que sofrer, porque eu fiz errado. Está muito leve isso. Isso é uma mente ainda insistente em querer os próprios sacrifícios. A gente tem alguns bloqueios mentais, analise você se faz sentido, e a gente se boicota em algumas coisas. Então, alguma vida abundante, João, que você poderia viver, e aí naquele momento você se boicota e não deixa acontecer, porque você tem uma consciência pesada. Eu tenho certeza que algumas pessoas estão entendendo, outras não, mas o que importa é essas que estão entendendo que vale, sabe do que eu estou falando aqui. Amém? Versículo 24, diz o quê? Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Deixa eu dar uma pausa aí. Cristo não entrou em santuário feito por homens. Você já pensou nisso? Eu nunca tinha pensado nisso até chegar nesse texto. Jesus, homem, Jesus Cristo, nunca entrou no santo dos santos do templo da época. Já imaginou isso? É mais ou menos assim, cara, o cara da festa, você não deixa ele entrar na festa, entendeu? É o próprio Deus que fala assim, não, você fica de fora, você não tem patente humana. O próprio Cristo não entrou em santuário feito por homens, ficou de fora, ficou marginalizado da religião. Aliás, só um parênteses que eu já falei, quando o véu é rasgado, ele revela que o que tem dentro do Santo dos Santos, nada. Foi roubada a arca 400 anos antes. Ou melhor, sumiu a arca 400 anos antes. Então revela a inutilidade da religião, a religião que mantém Jesus de fora do culto. Faz algum sentido isso? Vamos fazer a festa aqui. Aqui, ó, o culto para Jesus. Aí Jesus fala assim, eu queria fazer diferente. Não se mete, isso é culto para Jesus. Não, mas sou eu imaginei fazer um negócio diferente. Ô Jesus, fica do seu lado, deixa o nosso culto aqui, ok? O que isso tem a ver com o Senhor? Não tem nada a ver com o Senhor, tem a ver com a gente. Tem uma historinha dessa, né? Que 3 rabinos, depois de muito discutir, chegaram à conclusão que não existia Deus. Aí no dia seguinte viram um rabino, um dos 3, indo para a igreja. Como é que chama? Sinagoga. Aí falou, fulano, a gente não chegou à conclusão que não tem Deus?
Ele falou, mas o que isso tem a ver com Deus? Estou indo para a sinagoga, não tem nada a ver com Deus. Não mistura as coisas, não. E a experiência religiosa nossa, às vezes é assim, não tem nada a ver com Jesus. A gente diz que ele é o convidado de honra, mas não é. Você quer ver a maior baixaria? Natal. Não sou contra Natal, comemora Natal. Mas seja honesto, tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Você nem lembra de Jesus. Você quer comer até a respiração ficar... Olha só o versículo 4 do capítulo 8. Ouça. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Se a gente não está falando do tabernáculo real no céu, eu não sei do que a gente está falando, porque na terra, Jesus nem seria sacerdote, nem seria sumo sacerdote. Ele nem era da tribo de Levi no contexto, ele era da tribo de Judá, é outra parada. Só para deixar claro que Cristo, voltando ao versículo 24 de Hebreus 9, Cristo não entrou no Santo dos Santos terreno. O que Jesus entrou foi no Santo dos Santos celestial. E ele entrou lá no Santo dos Santos celestial para quê? Para se apresentar. Olha só. No céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Leia Hebreus 9:12, que interessante. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Amém, graças a Deus. É isso aí, irmão, é isso aí. Você entendeu isso, vamos embora. Mas tem mais. Mas é isso aí, que delícia, cara. Está garantida, a eterna redenção está garantida por aquilo que Jesus entrou, ele, o único que era capaz, ele entrou lá no Santo dos Santos e se apresentou o seu sangue como remissão pelos nossos pecados. Diga amém, irmãos. Versículo 25 diz assim: Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Todos os anos o sumo sacerdote na maquete terrena, ele entrava todo ano e oferecia sacrifício. E aí o texto traz uma lembrança interessante, que ele se oferecia. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o animal, ele se fazia um com o animal e o animal morria para perdão do sumo sacerdote. Então, na prática, quando ele ia apresentar o sacrifício no Santo dos Santos, do animal, ele estava apresentando ele mesmo. Ele estava apresentando como sacrifício. Mas agora o texto diz que isso acontecia de fato, apontando para Jesus. Então, agora, leia de novo André 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes. Mas para quê? A semelhança? A semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Olha aí, Santo dos Santos, esse miolinho onde estava a arca, Jorge, só entra, quem pode entrar? Sumo sacerdote. Com oferta do quê? De si mesmo. Ele tem que ir lá e se oferecer, porque ele estava oferecendo o sangue do bode, do cordeiro, que morria, era primeiro para pagar os próprios pecados, tinha um para ele e tinha um para o povo. Então, quando o sumo sacerdote, presta atenção, irmão, isso é muito legal. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele estava se oferecendo a Deus. Amém? Por que isso é importante? Por que isso é necessário? Romanos 12, 1 e 2, por favor. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo dizendo, por favor, irmãos, apresentem a Deus, vocês sendo o sacrifício a Deus. Se apresentam como um sacrifício vivo, santo. E o que mais? Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, presta atenção, vocês não entendem isso. Pouca gente entende isso. A maioria dos aconselhamentos giram em torno disso. Que é o quê? Te enganaram. O pecado, o mundo te enganou.
e diz que você, para ser feliz, você precisa viver desse jeito que ele está te apresentando. Então, os seus pais te ensinaram, o mundo te ensinou, que para ser feliz mesmo, você precisa viver para você. A delícia da vida é você. Viva te satisfazendo e aí você vai ser feliz. Mas o texto diz exatamente o contrário. O texto nos ensina que quando a gente se entrega a Deus como um sacrifício vivo, quem é que está sendo colocado no altar? Nós, eu. Quando eu me coloco no altar como sacrifício a Deus, aí sim eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga amém, irmãos. Te enganaram. Você está se iludindo, achando que você, para ser feliz e pleno, precisa das coisas pelas quais você vive. Mas o que Deus está falando é para no relacionamento com Deus, você se apresenta como um sacrifício, e depois disso, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Viver para si, até os pagãos fazem isso. Analisa a sua vida, irmão. Isso é um problema seu, no sentido assim, é uma questão de foro íntimo. Você vive para quem? A sua vida é em sacrifício vivo a Deus? Ou a sua vida é sacrificada para você mesmo? Todos os sacrifícios que você faz é para você mesmo. É essa sensação de autogratificação. Analise você o seu coração. Esse êxtase vazio. Eu achava isso, irmão. Eu, Lucas, achava isso, e infelizmente, às vezes ainda acho isso. Que o objetivo final da minha vida sou eu. Quando eu era adolescente, maconheiro. Pastor Eros entrega essas coisas. Mas a maconha era só um detalhe. Quando nessa fase da minha vida, distante de Deus, o que eu imaginava? Aproveite o dia, carpe diem. Tá rindo, né, filho? Você também tatuou carpe diem, hein? Ratuna Matata. Vou viver. Preciso. O que eu vou contar? Olha que idiotice. O que eu vou contar para os meus netos? Eu preciso viver experiências brutas para ter o que contar para os meus netos. E a palavra de Deus diz que o que eu tenho que contar para os seus netos é aquilo que Deus fez na minha vida, não é isso? Mas eu vivia assim, num estímulo de autossatisfação, autogratificação. Toda a energia da minha vida era para mim mesmo. Mas é um sentimento masturbatório, não estou dizendo do ponto de vista sexual só, que eu também era escravo disso, posso dizer com muita liberdade sobre isso. Graças a Deus na cruz vencido. Mas eu estou falando de masturbatório no sentido de, é para mim mesmo, é só mim, não tem nada a ver com o outro. E o evangelho é exatamente o contrário disso, irmãos. Evangelho é o outro. O evangelho é um morro para que outros vivam. Isso é o evangelho. Quando eu vivo para mim mesmo, é o anti-evangelho. Quando eu vivo gastando a minha vida comigo, isso não tem nada a ver com o que Jesus me ensinou a fazer. Porque o caminho final da cruz, o caminho final de Jesus é a cruz. Ele carregou a cruz dele. Cruz de quem, irmão? É minha, nossa, depende do ponto de vista. Essa vida, então, onde tem esse exercício constante de alto prazer, não tem nada a ver com a outra pessoa, é sempre para si mesmo. É por isso que o casamento acaba, viu? Quero dizer para vocês isso. Casamento não tem nada a ver com ser feliz. Nada a ver com ser feliz. A gente acaba sendo feliz por misericórdia de Deus, porque a gente se entrega como sacrifício vivo e a gente experimenta a boa, perfeita e agradável. Mas o caminho inicial não é felicidade, irmãos. O projeto de Deus com o casamento é manifestar a trindade, a relação com Deus e a relação de Cristo com a igreja. O mundo vai saber como é que Jesus trata os salvos, os remidos, pela minha relação com a minha esposa. Só que não, eu acho que é para mim. E aí a Mônica não está tão legal essa semana, eu estou triste. Ela insiste não tão legal 1, 2, 3 meses. E eu digo assim, o que importa é ser feliz, eu mereço ser feliz. E aí eu vou procurar uma outra pessoa para ser feliz. Só um parênteses, não vai achar. Trocar de mulher é trocar de problema. Homem também. É uma verdade, irmãos. Trocar de homem é trocar de problema. Você fez uma aliança. Sacrifício vivo é manter a aliança.
Perdeu o Playboy. Ah, mas Jesus não tem nada a ver com isso. Ah, desculpa, eu achei que estivesse falando com crente. Desculpa. Pensei que estivesse falando com o discípulo de Jesus. Não é o caso? Se é o caso, vamos cumprir aquilo que a gente fala. Agora, é na força dele. E quando eu digo de casamento eterno, eu não estou dizendo de uma vida miserável para sempre. Eu estou falando que se eu me entregar em sacrifício vivo, eu vou experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Versículo 26, André. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Desde o começo do mundo sempre foi Cristo, irmão. Desde o começo do mundo, a solução para o pecado era Cristo, é Cristo. A solução para o pecado de Adão, Noé, Cristo. A gente já falou sobre isso, eu não posso expandir mais, porque senão o tempo não dá certo. Mas se não fosse Cristo, se não fosse Ele, a gente estaria só numa relação religiosa com Deus. Deixa eu voltar aqui só porque perdi o que estava escrito aqui. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Se não fosse o eterno, se Cristo não fosse eterno, se Ele não estivesse além da nossa discussão de tempo e espaço, se o sacrifício dele, como a gente já estudou, Apocalipse 13 fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Se Cristo não é eterno, Cristo precisava morrer todas as vezes que os homens pecassem. Muitas vezes ele precisaria morrer ao longo da história. Mas não. Diga, André, mais agora. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Irmãos, vamos entender o seguinte. Por que no Velho Testamento era necessário um animal saudável, de 1 ano, sem defeito e etc, etc, etc? Porque o animal tinha a vida inteira pela frente. Entenda o seguinte, vamos chegar lá. Não estava sendo oferecido um bicho doente. Aliás, tem alguns momentos que Deus manda recado dizendo, vocês estão viajando, vocês estão me oferecendo animal doente, animal que vai morrer daqui a uma semana. Não é isso, não vale. Eu quero um animal que tem a vida inteira pela frente para se sacrificar. O sacrifício tem que ser de alguém que tem uma vida. Aliás, é comum a gente dizer assim, que pena que morreu tão novo, tem tanto velho que podia morrer. Não é isso? Seja honesto, irmãos. Você não fica com muito mais dó de um rapaz de 16 anos que morre do que um senhor de 104 anos? Eu dizia isso para minha avó. Minha avó tinha 86. Eu falei, vó, o problema não é que você é velho, o problema é que você é velha faz tempo. Faz muito tempo que você é velho. E eu dizia isso para ela. Eu falei assim, vó, se você morrer, ninguém vai falar assim, nossa, morreu cedo. Não vai. Porque é outra experiência. Mas no caso aqui, a expectativa longa de vida torna a vida mais preciosa. Quanto mais longa a vida, mais preciosa. Desculpa os senhores de idade aqui, Robinho, me perdoe, mas é assim. Olha o 9:14 de Hebreus, o finalzinho. Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Por que o sacrifício de Cristo é capaz de salvar todos nós? Porque a expectativa é eterna. O Cordeiro que morreu, morreu sendo eterno. E aí ele quitou o pagamento de todo mundo. Não é alguém que estava no finalzinho da vida caquético, não. É o eterno se ofereceu no nosso lugar. De forma imaculada. Cristo, o eterno. Apocalipse diz de Cristo, aquele que era, é e há de vir. O eterno se sacrificando no nosso lugar. Se o que Cristo oferece, se Cristo oferecesse sangue alheio, como é o caso da maquete, a eficácia seria limitada, assim como na velha aliança, como eu falei. Mas como Cristo se oferece,
o Eterno entrega a sua vida, Ele pode, salvar completamente, plenamente, aqueles que por Ele se chegam a Deus. Hebreus 7:25 diz isso. Leia aí, só porque é delícia de texto. Diga amém no texto que é delicioso. Vamos ver. Portanto, Ele é capaz de salvar. Dá um pause. Porque Ele é eterno. Porque Ele não está no finalzinho da vida. O que Ele ofereceu não é uma oferta sem valor. É alguém eterno. É o próprio Deus que morreu por nós. Se isso é verdade, Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aleluia, irmãos. Diferente dos sumos sacerdotes que morriam, nós temos um sumo sacerdote que vive eternamente e vive eternamente para interceder por nós. Aleluia por isso. Voltando ao versículo 26, abro aspas, diz assim: mas agora ele apareceu, por favor, André. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos. Dá um pause, só para negritar isso, o fim dos tempos, dependendo da versão, na plenitude dos tempos. Por quê? Porque a gente já falou sobre isso, eu preciso que você entenda, irmãos. Sempre foi a salvação por Cristo. Sempre foi pelo Cordeiro, pelo inocente morrendo no lugar do pecador. Então isso que aconteceu na eternidade, isso que aconteceu antes da fundação do mundo, isso se manifestou há 2000 anos atrás no Oriente Médio. Vocês entenderam? Isso é confuso. Tá bom? Eu estou dizendo que é importante que você entenda isso, que sempre foi por Jesus. Isso que aconteceu lá, se manifestou no momento certo, na plenitude dos tempos, apareceu o Cristo encarnado, Jesus de Nazaré, é o Jesus Cristo, é o Cristo encarnado. Diga amém, irmãos. E ele apareceu para quê? Abro aspas para o texto: aniquilar o pecado. Jesus veio, Temer, aniquilar o pecado. Não é os pecados, não são os pecados, plural, é o pecado. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Todos vocês, todos nós, deveríamos passar pela sala do pastor Eros a segunda-feira na academia. Não tem vaga, quando abre, acaba rápido, mas você deveria ficar esperto, ficar no negócio, que é exatamente essa discussão, a diferença entre pecado e pecados. Jesus, com o seu sangue, pagou todos os nossos pecados, mas a cruz resolve o nosso problema de pecador, da nossa natureza. Por que ela resolve a fábrica? Entenda, a natureza é a fábrica, os pecados são os produtos da fábrica. Eu sou um pecador, a minha fábrica de pecado, e eu produzo pecados. O sangue de Jesus paga os meus pecados, mas para que a fábrica, o problema da fábrica seja resolvido, eu preciso me manter pregado na cruz, porque se eu estou pregado na cruz, o pecado está desfeito. Amém, irmãos? Tem que vir, a aula do pastor Eros aí. Versículo 27 e 28. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Irmãos, esse é o texto clássico anti-reencarnação. Na dúvida, você não tem outro texto, Hebreus 9, 27. Porque ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Decorou esse, irmãos? Decorou isso? Sabe aquele amigo seu do trabalho? Você vai usar esse versículo essa semana. Pode escrever. Hebreus 9, 27. Essa semana você vai ter que mandar esse no peito do cara, dizendo que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só um parênteses. Na Bíblia conta pessoas que ressuscitaram. Morreram mais de uma vez. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou e morreu de novo. Ele está vivo por aí? Não? Morreu de novo.
Filho da viúva, tanto o filho da viúva no Velho Testamento como no filho da viúva no Novo Testamento, mesma coisa. Tinha um homem, só por curiosidade, e foi jogado o corpo dele numa vala comum, e quem estava os ossos lá era de Eliseu. A hora que o cara bateu no osso de Eliseu, o cara ressuscitou. Olha que loucura. Essa Bíblia conta. Tabita, o Eutico, muitos santos. Só curiosidade, você não sabe, você nunca percebeu isso, eu queria ler, porque a maioria não sabe. Leia, por favor, Mateus 27, 50, 54, que é legal. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Dá um pause aí. Isso é muito louco. Irmãos, o texto para aí, não tem nada para dizer além disso nesse texto. Então eu não sei o que aconteceu, como é que foi a reação da galera que viu os caras que tinham morrido voltando, os santos, ok? Aqueles que criam. Mas é importante dizer o seguinte, que essas experiências de ressurreição, todos ressuscitaram, primeiro, o João morreu e voltou como João. Deixar claro isso. Então não é reencarnação, é ressurreição. Diga amém. Lázaro morreu, voltou Lázaro, voltou Rubem, ok? Primeira coisa, voltou Odete, tem isso também, né? Morre Lázaro, volta. Mas isso é uma exceção, irmãos. Essas ressurreições não se aplicam à nossa discussão de morrer uma só vez. Do mesmo jeito, é um milagre. Do mesmo jeito que o machado flutuou na Bíblia, tem a lei da gravidade, mas o machado flutuou. Então isso é um milagre, isso não tem nada a ver com a nossa discussão. Só um parênteses de novo, parênteses do parênteses. Jesus foi o primeiro que ressuscitou no corpo glorioso. Por isso ele é as primícias da ressurreição. Todos ressuscitaram em corpos estragados, como os nossos. Mas Jesus foi o primeiro que ressuscitou no corpo glorioso. E aí ele inaugurou uma parada diferente. Significa que quando você morrer e voltar com Cristo no arrebatamento, quando você vier na comitiva do noivo, e a comitiva da noiva estiver subindo para a festa, a comitiva do noivo, que a gente que já morreu, estiver vindo, aí a gente vai receber os nossos corpos mesmo, esse aqui, só que transformado, rasgado, trincado, amém, irmãos? Essa barriga nunca mais, ô Gessé. Amém, só um parênteses para voltar no texto. E aí eu abro aspas de novo para o versículo 27. Vindo depois disso o juízo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A morte, a nossa morte, o que a gente chama de morte, ela concretiza toda a nossa expectativa de glória, ou encerra qualquer esperança. Morte é o juízo, morte é o selar, ou todas as nossas expectativas se cumprem na nossa morte, aquilo que a gente chama de morte, e nós temos convicção disso, que na nossa morte as nossas expectativas serão todas supridas, diga amém. Aleluia. Mas também, para aqueles que não creem, qualquer esperança se encerra na morte. Isso é o juízo. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Versículo 28 de novo, André. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado. Dá um pause. A vinda de Jesus logo, que está próxima, ele não vem mais para tirar o pecado, porque o pecado já foi resolvido na cruz. O que ele vem é trazer salvação para todos aqueles que o aguardam. Aleluia, irmãos, aleluia. Trazer salvação. Nós temos convicção da nossa salvação. Essa ideia, presta atenção, me trouxe algum certo desconforto, a ideia de que ele vai trazer salvação. Mas a gente já não é salvo?
Entenda isso, é importante, isso é fé, irmãos. Fé é saber, ter convicção de que aquilo que vai cronologicamente acontecer já é uma realidade para mim. Isso é fé. Romanos, não vai dar tempo de ler, Romanos fala, quem espera por aquilo que já tem? Então a nossa salvação será consumada de fato na volta de Jesus. Mas até lá, pela fé, nós temos convicção e dizemos sim que nós somos salvos, ainda que isso vá se concretizar depois. O nosso título já está garantido, mas eu estou assistindo a reprise do jogo. Então ainda não aconteceu, mas assim que aconteceu, eu sei que vai ganhar. Eu sei que vai dar certo. Diga amém, irmãos. 2 Timóteo 4,8 diz o quê? 2 Timóteo 4,8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia, graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Só se morre uma vez, mas também só se vive uma vez. Só se morre uma vez e só se vive uma vez. E a pergunta é, como é que Cristo gastou a vida dele? Porque Cristo viveu na terra uma vez só. Como é que Cristo viveu a vida dele e como é que a gente vive a nossa vida a partir dessa experiência? Essa é a nossa reflexão de hoje, final. Eu estava aqui no evento que teve dos surdos, aqui no sábado a gente emprestou aqui o espaço, eles fizeram evento, e eu fui embora chorando sozinho no carro, porque me despertou algumas reflexões o trabalho da Bruna e da Gislaine. Primeiro que minha reflexão que eu fiz de forma bem superficial foi assim, por que eu não me envolvo mais nesse projeto? Será que eu tenho que esperar um filho meu ser surdo para eu aprender e descobrir os surdos? Foi uma primeira reflexão que eu fiz pesada. Mas enquanto ainda refletia a respeito do assunto, eu cheguei a algumas conclusões importantes. Por exemplo, que todos nós temos as nossas demandas, as nossas dores. Então o meu desconforto não é porque que eu ainda não descobri o surdo, mas por que eu não cuido daqueles que eu já descobri? Eu estava conversando com o André sobre isso. O quanto que no coração dele está o projeto, o sonho de cuidar das pacientes que já passaram ao longo dos últimos 8 anos, 10 anos de mastologia. Porque é gente que Deus já o constituiu como pastor sobre. Deixa eu melhorar isso, que acho que vocês não estão entendendo. Quem são as pessoas que Deus te colocou como pastor? Isso não é opcional. A gente já aprendeu aqui, a partir de Hebreus, que todos nós somos sacerdotes. E você tem contato com gente que eu não tenho contato. E qual é o meu desespero quando você que tem espaço, tem acesso a algumas pessoas, ao invés de ter o que entregar para essas pessoas, você traz para eu cuidar. Entendeu a loucura? Está entendendo a loucura, irmãos? Você quer um exemplo? Tem um pastor, amigo nosso, que um casal saudável teve um filho anão. E a partir dessa experiência, esse casal descobriu os anões. E hoje a igreja é referência no trabalho com anões. Porque a partir da dor, ele entendeu que ele veio a missão junto. E é gente que ele já tinha lugar de fala, ele sabe qual é a dor de ter um filho anão. E aí ele foi, e no momento de cuidar dessas famílias que chegavam até ele porque ele tinha um filho anão, ele tinha o que entregar. Ele tinha o que compartilhar de Jesus com eles.
Qual é a minha revolta quando eu vejo vocês, alguns de vocês, que têm acesso, pessoas chegam com o coração quebrado, numa área que eu não sei qual é, mas eu tenho certeza que chega gente perto de você com o coração quebrado. E isso significa que Deus te constituiu pastor sobre essas pessoas que te procuram. Na hora de compartilhar, você cita água mole e pedra dura, tanto pátio até que for. Desesperador. Traz para a igreja. Não estou falando que você não é salvo, mas não tem o que compartilhar, irmão. Não está debruçado sobre a dor. Não é Jesus para a pessoa. E isso me revoltou no dia, na época. Me revolta ainda. Eu quero levar você à consciência de que a sua vida é em sacrifício vivo a Deus e não para consumo próprio. Eu não estou falando daqui, da instituição, que também pode ser um grande apoio para você. Tem alguém com um projeto, o André está sonhando isso. Nós não temos entre nós pessoas que já passaram por câncer de mama? Não respondo, com certeza temos. Por que não junta? Por que você não tem um dom para servir esse ministério que está surgindo? Ou em outros irmãos que começam a sonhar os projetos e a gente começa a aglutinar. Mas não, eu estou preocupado comigo. Eu estou num sentimento delícia de autossatisfação, um masturbatório aqui, que ó, tudo é para mim, a delícia é ser eu. Deixa isso, é para os outros, deixa para os caras, deixa para o pastor Heros. Aqui, ó. Isso tudo refletindo, estou finalizando, preciso só de mais uns 5 minutos, irmãos, prometo. Primeira coisa, então, eu queria dizer para vocês a respeito do perdido. Se você está aqui e está pensando assim, eu sei que no tribunal de Cristo, porque ao homem está dado o direito de viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se nesse momento, essa palavra de juízo te causa um frio na barriga, eu queria dizer para você que de fato só se vive uma vez, só se morre uma vez, mas que a solução para esse frio na barriga virá delícias eternas é o sangue de Jesus. Não tem outra coisa para você se apegar a não ser naquilo que Jesus fez. Então, se o juízo te causa calafrios, eu queria dizer para você que a solução é Jesus. E está na hora de você hoje entregar a sua vida como um sacrifício ao Senhor Jesus. Não tem outra palavra para você, irmãos. E eu honestamente não sei quem, eu honestamente não tenho como acessar seu coração, mas eu sei que entre nós tem pessoas que não gostam disso. A Bíblia fala que existe um tempo para todas as coisas. Mas quando Jesus fala sobre salvação, ele diz que o tempo é agora. Então não tem para onde fugir, irmãos. Não tem para onde fugir. Segundo, você que está aqui, nessa discussão toda, eu queria te estimular e orar por você, para que você entregue o seu pecado em sacrifício a Deus. Deixa eu melhorar para você. Tem uma irmãzinha essa semana, eu estive com ela, e ela é crente no Senhor Jesus, mas por uma idiotice, ela se envolveu com um homem casado. E o meu discurso para ela, assim como para você que crê, eu queria que você colocasse essa experiência, entregasse ela na cruz, entendeu, irmão? Deixa eu melhorar. Sacrifique o seu possível prazer, entrega isso em sacrifício vivo a Jesus. Está confuso? Eu queria dizer que você nessa noite tem a oportunidade de trazer, por exemplo, a sua sexualidade no altar de Jesus. Não aqui, tá? Isso aqui é só palco. Mas nesse altar do sacrifício.
Você dizer: Jesus, o que eu queria era viver a minha sexualidade de forma torta, mas a minha oferta para você é a minha sexualidade. Eu não vou mais viver aquilo que não te agrada. Eu tenho um amante. Eu queria dizer, Jesus, que eu estou entregando o meu amante para você. Eu não vou mais mexer com isso. Eu queria muito, mas eu vou entregar isso, porque isso é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou colocar o quê? Os meus negócios ilícitos. Jesus, toda a minha empresa é baseada em negócios ilícitos. Mas junto comigo para a cruz está indo também a minha empresa. Então eu estou abrindo mão disso, em sacrifício vivo ao Senhor. Diga amém, irmãos. E terceiro, eu queria dizer para você que não tem um problema de pecado muito sério, que já crê em Jesus. Mas eu queria te levar a fazer a oração mais profunda a respeito de tudo isso. É dizer: Jesus, os meus melhores anos são seus. Os melhores anos são os que faltam, irmãos. Os que você tem. Você pode ser até alguém idoso, com poucos anos, tecnicamente falando. Mas dizer: Jesus, o que me falta de vida é sacrifício vivo ao Senhor. Eu entrego os meus anos. Você jovem, os meus melhores anos. A minha vitalidade. Toda a minha energia eu vou colocar agora no altar do Senhor. Para que Ele faça o que quiser. Ou não faça nada. Porque a nossa vida é dele, Ele faz o que Ele quiser. Seja por qual dos motivos for. Todos nós temos então motivos para orar. Por isso que não faz sentido eu fazer um apelo, pedir para você vir aqui na frente, porque todo mundo teria que vir. Seja porque está crendo hoje, se entregando hoje, seja porque está abandonando um pecado, não porque não gosta, porque pecado é gostoso, mas porque entende que não é isso que Deus quer, e por isso vai entregar em sacrifícios, viva ao Senhor, seja o que resta da sua vida, os anos que faltam, a energia que falta, o dinheiro que falta, e ainda sobra com você, colocar isso aos pés da cruz. João 12, 24 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que o grão de trigo não cair, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Morrer, irmão, cruz, sacrifício de si, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Olha agora, 27. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Você veio para quê? Jesus tinha convicção do propósito. Qual é o propósito da sua vida, irmão? Jesus morreu na cruz. E nós que somos seguidores de Jesus, o caminho final qual é, Léo? Cruz, morrer na cruz. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E aí a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Último texto, Mateus 16, 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Aleluia. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Volta ao versículo 24. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual foi a cruz de Jesus, irmão? A cruz era dele? É nossa. E quando ele fala faça igual, ele está mandando a gente carregar a nossa cruz? Não, porque a nossa ele já carregou. A cruz que eu tenho que carregar é a sua, irmão. É carregar a cruz uns dos outros. Você quer ser igual a Jesus? Carrega a cruz do outro. Abre mão de você, do seu sacrifício, do seu prazer, do seu conforto, e vai viver para que outros possam viver, morra por eles.
Eu morrer por alguém é fácil. Tomar um tiro por alguém é fácil. Morro e estou no céu. O desafio é viver por. Esse é o desafio. E a pergunta é: o que você vai colocar no altar hoje, irmãos? Queria orar com vocês, porque não nos resta nada a não ser a nossa vida em oferta a Ele, depois da gente receber a oferta dele em nosso favor. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor é o dono de tudo, Pai, do universo, mas também é o Senhor do nosso coração. E aqui orando com os irmãos na nossa família da fé, primeiro orando por esses irmãos que estão se rendendo ao Senhor hoje, que não estavam salvos, que não eram filhos, mas que entenderam aqui hoje que não existe outro lugar para estar a não ser na cruz com o Senhor. Por esses irmãos que tomaram as suas decisões de seguir ao Senhor hoje, que o Senhor confirme isso no coração deles e que o Senhor nos use nessa jornada. Segundo, para os irmãos que estão pecando e gostam de pecar, eu te peço para que o Senhor nos ajude, Pai, todos nós, a colocarmos os nossos pecados, abrir mão deles, não porque nós não gostamos, mas porque isso é uma oferta ao Senhor. Nós abrimos mão do nosso prazer carnal pelo Senhor, porque é isso que o Senhor espera de nós. E também ora de forma mais gostosa, Pai, por todos os irmãos que aqui estão, que de forma delicada nos seus pensamentos, nas suas orações agora, estão dizendo: Jesus, os meus melhores anos são seus, faça o que o Senhor quiser. A minha vida, a minha energia, a minha saúde é sua, faça o que o Senhor quiser. Sacrifício vivo ao Senhor. Pai, que aqui seja uma igreja madura, Pai. Que a maturidade venha, que a mente de Cristo venha, que a gente experimente a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajude, nos cure, Pai. Nos dê propósito, nos conduza para a sua glória. Em nome de Jesus.